A segunda lei de Mendel afirma que a seleção de um alelo para uma característica não interfere na seleção de um alelo para outra característica. Mendel encontrou suporte para essa lei por meio de seus experimentos de cruzamento de híbrido. Durante os cruzamentos monohíbridos, observou uma proporção fenotípica de 3:1 entre características dominantes e recessivas. Em cruzamentos dihíbridos, no entanto, ele descobriu uma proporção de 9:3 para 3:1. E aí a questão quer saber se essa lei descrita vai ser caracterizada pelo quê? Bom, pessoal, antes da gente realmente ver as alternativas, né, a gente vai lembrar aqui, né, o que é um cruzamento monohíbrido, que é o mais simples. É como se a gente tivesse aqui um Azão e um Azinho. A gente tem uma característica que elas são, né, dominante e recessiva. Então, se você tem um parental Azão e cruza com Azinho, 100% vai ser Azão. A gente só tem essa possibilidade, ok? Agora, essa aqui a gente vai chamar, né, de geração parental, essa aqui é F1. Agora, se eu pego um pessoal aqui dessa F1 e cruzo, ok? A gente vai ter uma proporção de 3 dominantes, que são esses 3, para 1 recessivo. Essa é a proporção fenotípica, 3:1, quando temos cruzamentos monohíbridos. Só que o que a segunda lei de Mendel traz, né? Que é a que a gente chama de lei da segregação independente. Ela fala que a seleção dos alelos para uma característica não vai interferir na seleção para outra característica. Ou seja, está falando aí que provavelmente essas características elas não estão no mesmo cromossomo. Então, a herança dessas características vai ser independente nesses alelos. Por isso que ele encontra essa proporção fenotípica. Então, o que seria esse cruzamento de híbrido? Ao invés da gente ter só um Azão e um Azinho, a gente tem também um Bzão e um Bzinho. Por isso a gente chama de dihíbrido. Então, se você pega o parental, né, Azão, Bzão e faz o cruzamento, então, com um todo recessivo, Azinho, Bzinho. Então, você tem uma geração parental aqui. Se você faz o cruzamento, a gente pode fazer ele de forma independente. Então, a gente teria o Azão com o Azinho e o Bzão com o Bzinho. Então, essa é a nossa geração F1, ok? Então, a gente tem aqui, né, 100% Azinho e 100% Bzinho nessa geração F1 aqui, ok? Então, os indivíduos todos seriam Azinho, Bzinho. Agora, se eu pego esses indivíduos da geração F1 e faço o autocruzamento, aí que a gente vai encontrar, então, essa proporção de 9:3 para 3:1. Mas se a gente fizesse nesse formato aqui de xizinho, cruzando um pouco para cá, um pouco para lá, né, que é assim, ele ia ficar muito confuso. Então, o que a gente faz é aquele quadro. Então, nós vamos fazer o quadro aqui para vocês enxergarem essa proporção de 9:3 para 3:1. Então, se o indivíduo é Azinho, Bzinho, ele pode formar gametas Azão com Bzão, ok? Azão com Bzinho. Mas ele pode formar gameta Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho. E são esses gametas que a gente coloca, então, no nosso quadrinho e faz esse cruzamento. Então, pessoal, agora fica muito simples da gente conseguir enxergar, porque agora eu tenho os gametas separados. Então, se eu unir o gameta Azão com Bzão, eu tenho um indivíduo Azão, Bzão. Se eu unir um Azão, Bzão com Bzinho,
eu tenho um indivíduo azão, azão, Bzão, Bzinho. Nesse aqui, o indivíduo é azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Ok? E aí a gente faz para todos os gametas produzidos por esses indivíduos. Agora nós vamos conseguir finalmente, então, enxergar essa proporção 9 para 3 para 3 para 1. Então, o que é esse 9? 9 seriam aqueles indivíduos que são dominantes para as duas características. Então, no total do nosso quadro, né, nós temos 4 e 4. Então, a gente tem aqui 16 possibilidades. Então, dessas 16, 9 estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por que essas 9? Porque em todas você tem pelo menos um azão e um bezão, ok? Agora a gente tem mais 3 proporções aqui em que tem azão, mas não tem bezão. Então, 1, 2, 3. E agora o oposto. Nós temos 3 possibilidades em que tem bezão e azinho. Então, 1, 2, 3. E nós temos uma única possibilidade do azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, quando Mendel fez esses cruzamentos, ele observou esse padrão fenotípico. Então, o que ele quer dizer, né? O que essa lei demonstra pra gente? Então, como que ela pode ser caracterizada? Agora sim a gente pode ir para as alternativas. Ela é caracterizada pela segregação de genes em situação de linkage? Não, né, pessoal? O que é linkage? Linkage é quando a gente tem os genes num mesmo cromossomo, eles estão ligados. Se eles estão ligados, eles não conseguem se segregar independentemente. Então, onde o azão fosse, o bezão tinha que ir. Então, a gente não tem esse padrão dos 9 para 3 para 3 para 1. Então, essa não é a nossa resposta. Letra B. É caracterizado pela transmissão de características restritas ao sexo? Que padrão é esse, pessoal? A transmissão de características restrita ao sexo envolve novamente genes ligados, só que ao sexo, ou seja, aos cromossomos sexuais. Então, também não é segregação independente, que é o que diz a segunda lei de Mendel. Letra C. Ele é caracterizado pela não disjunção dos cromossomos durante a meiose? Bom, pessoal, não disjunção dos cromossomos, a gente vai ter aí um erro, né? Então, é um erro na separação dos cromossomos, que também não está ligado à herança independente. E a letra D? Pode ser caracterizado pela separação de um par de cromossomos durante a gametogênese? Também não, né, pessoal? Essa separação de cromossomos, ela ocorre na meiose, mas não tem a ver, então, né, com essa ideia da independência da segregação dos alelos. Isso aqui é só uma coisa que acontece, beleza? Letra E. Pode ser caracterizada pela herança independente de alelos de cromossomos não homólogos? Essa é a nossa resposta, ok? Então, o que ele está falando? Que os genes, né, esses alelos, eles se segregam independentemente, né, que seria o azão e o bezão, quando em cromossomos não homólogos. Resposta letra E.